E aí pessoal, tudo bem? A segunda fase do sistema capitalista é o chamado capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial, ele estende-se desde ali a metade do século XVIII até o início do século XX. Capitalismo industrial, o nome já diz tudo, qual é a época referente a essa fase do capitalismo, a época que marca as chamadas revoluções industriais. A primeira revolução industrial teve início na Inglaterra, no século XVIII, em que a principal fonte ali de energia, a principal matéria que movia a época da primeira revolução industrial, nós tínhamos o carvão e as chamadas máquinas a vapor. Teve início então o que chamamos de primeira revolução industrial. Muitos dizem, inclusive, que é a partir dessa fase da primeira revolução industrial que nós passamos a entrar numa chamada era do antropoceno, onde o ser humano passa a modificar constantemente a natureza. Essa fase do capitalismo industrial, então, muitos especialistas no assunto indicam que é a fase que marca o início de uma era chamada de antropoceno, ou seja, a partir do antropoceno, a partir da primeira revolução industrial, o ser humano ele passa a modificar constantemente o meio em que ele está inserido. Porque até então as suas modificações eram mais para subsistência, não prejudicava tanto o meio ambiente. A partir da primeira revolução industrial, queima de combustíveis fósseis, como aqui o carvão, passa a existir, e aí com as máquinas a vapor, passa a existir um maior desgaste da natureza, até os dias atuais que nós conhecemos e que existem todos aqueles acordos em busca de um desenvolvimento sustentável que tem no nosso dia. A razão dessa, muitos indicam que vem a partir da época da primeira revolução industrial que teve início na Inglaterra. E essa época do capitalismo industrial marca um período imperialista. A fase do imperialismo é uma fase de disputas territoriais, ou seja, é uma fase de conquista territorial, busca por territórios a fim de buscar matéria-prima. Até porque, em uma fase de capitalismo industrial, em uma fase de fortalecimento das indústrias, de cada vez mais as indústrias necessitando de matéria-prima, faz pertinente pensar em uma fase em que nós temos disputa territorial, busca por territórios onde existe matéria-prima. Um exemplo dessas conquistas territoriais, dessas buscas por matéria-prima em nosso mundo, nós temos uma conferência que aconteceu no ano de 1885, chamado Congresso de Berlim ou Conferência de Berlim. Nesta Conferência de Berlim, o continente africano ele foi dividido segundo o interesse de potências europeias. Com qual razão? Segundo as potências europeias, o continente africano ele deveria ser civilizado. Deveria ser levado ali missões para o continente africano a fim de civilizar aquele povo. Era assim dito pelas potências europeias. Mas, na verdade, essas potências europeias estavam na procura, na busca de matéria-prima. Até porque as suas indústrias que estavam em crescimento, que teve início ali no século XVIII na Inglaterra, mas que no século XIX, que data da Conferência de Berlim, já teve um grande contingente aí de indústrias, era necessário ter matéria-prima para cada vez mais impulsionar essas indústrias. Então, um exemplo que marca essa época do imperialismo, nós temos a Conferência de Berlim. O continente africano, na Conferência de Berlim de 1885, ele foi dividido simplesmente desconsiderando as suas fronteiras naturais. Povos até então, que eram tribos rivais ali no continente africano, foram colocados em um mesmo território, em que não foi respeitado a partir dessa conferência os limites já existentes. Tanto é que o continente africano ele foi traçado como se fosse em uma linha reta, ou seja,
dividido mesmo o continente segundo as potências europeias, desconsiderando o povo que ali estava, marginalizando então esse continente africano e fazendo, a partir dessa Conferência de Berlim, uma série de brigas futuras. Exemplo de um conflito que se estende até os dias atuais, é um conflito existente entre duas tribos rivais no continente africano, os Hutus e os Tutsis. Em 1994, foi o ápice desse conflito, que vem de uma consequência desde a Conferência de Berlim, na fase imperialista do capitalismo industrial, que em 1994 culminou na morte de mais de 1 milhão de pessoas em Ruanda, num conflito entre essas duas tribos rivais, Hutus e Tutsis. Tudo isso proveniente de uma conferência que existiu no século XIX, na fase imperialista do capitalismo industrial. Essa fase do capitalismo industrial também é conhecida como a Era das Ferrovias, um período em que cada vez mais determinados países estavam buscando um expansionismo, aquela corrida imperialista, conquista por territórios, e a busca de matéria-prima fez com que a construção de ferrovias acontecesse de forma acelerada. Essa construção de ferrovias tinha o objetivo principal de ser um artifício de buscar matéria-prima em um determinado lugar e levar até os países principais, até as cidades principais que estavam necessitando dessa matéria-prima nas indústrias. Sempre que falar de capitalismo industrial, lembrar da fase da Revolução Industrial, lembrar da fase aí dessas primeiras revoluções que tenham o embasamento da indústria. A indústria como carro-chefe no capitalismo industrial, a busca por matéria-prima, necessidade dessa matéria-prima nas indústrias. Para ter matéria-prima, conquista territorial, fase imperialista, exemplo, Conferência de Berlim, exemplo, guerras que nós tivemos, algumas guerras que nós tivemos nesse contexto. Principal exemplo aí, um exemplo bastante interessante que sempre é utilizado é a Conferência de Berlim, porque resumiu bem o que foi a disputa, a divisa ali de territórios a fim de buscar matéria-prima. Uma fase, então, marcada pela Era das Ferrovias, expansão ali de determinadas localidades para levar matéria-prima até aquelas localidades que estavam necessitando nessas indústrias. Uma fase em que a indústria passa a ganhar cada vez mais força. Exemplo disso é um sistema de produção que teve no início ali, teve o seu surgimento marcado para o início do século XX. O Fordismo. O Fordismo é um sistema de produção que tem o seu surgimento configurado ali no início do século XX, que é onde estende-se basicamente essa fase do capitalismo industrial, até onde vai o limite aí do capitalismo industrial. O Fordismo é um sistema de produção que esteve ligado diretamente à fase do capitalismo industrial por estar relacionado ao que fala a indústria. Era um sistema de produção voltado à indústria. Quais as características principais desse Fordismo? O Fordismo, ele preza por uma produção em série, uma produção em massa, a busca por uma produção em grande quantidade que acabava muitas vezes gerando estoques, não sabendo se iria vender ou não aquela determinada produção. O trabalhador desqualificado, fruto de um pensamento do início ali da Revolução Industrial, onde o trabalhador exercia longas jornadas de trabalho. No Fordismo, no início do século XX, também tinha esse pensamento, que veio de um pensamento anterior do chamado Taylorismo. O Taylorismo prezava pela frase tempo é dinheiro, ou seja, não importa ali qual vai ser a condição daquele trabalhador, o importante é que seja produzido a maior quantidade ali de bens em um menor tempo possível, com o objetivo de gerar lucro à empresa. Então a fase do capitalismo industrial sempre é falada como uma fase que não preza ali pelo ser humano, e sim pelo lucro exacerbado. Há uma fase que preza pela indústria, uma fase que preza ali no sistema capitalista com o objetivo principal desse sistema capitalista, que é o lucro, não pensando no ser humano, não pensando no trabalhador como aqui no sistema fordista. O capitalismo industrial pressupõe uma fase de busca de matéria-prima para abastecer suas indústrias.
E o imperialismo europeu é exatamente essa fase de conquista territorial à procura dessas matérias-primas. A Conferência de Berlim, que aconteceu em 1885, é um exemplo desse imperialismo europeu, onde o continente africano ele foi partilhado, desconsiderando o povo que ele estava, com o objetivo das potências europeias conquistarem aquelas matérias-primas a fim de abastecerem as suas indústrias. Essa é a relação existente entre capitalismo industrial, imperialismo europeu e Conferência de Berlim. Um exercício importante é de saber quais são as características principais do Fordismo e relacionar essas características do Fordismo com a fase do capitalismo industrial. O Fordismo vai para uma fase do capitalismo industrial que está bem no finalzinho dela, ou seja, ali no início do século XX, numa época de transição para o capitalismo financeiro. E o Fordismo tem as características principais, como da época da Revolução Industrial, onde o trabalhador ele era desqualificado, existia uma longa jornada de trabalho, além da produção em série, produção em massa, geração de estoques. Pensava-se numa frase que teve em anos anteriores do pensamento taylorismo, onde tempo é dinheiro. O Fordismo baseou-se nesse pensamento para fazer o seu sistema de produção na fase final do capitalismo industrial. Essas então são as características do sistema fordista ali existente na fase do capitalismo industrial, na fase final do capitalismo industrial. Dentre essas características tem uma que chama a atenção, que é relacionada às esteiras de montagem. Para ter uma produção em série, diminuir o tempo da produção, a produção era feita em esteiras e tem um filme que demonstra bastante isso, que é um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, muito interessante ao falar a respeito do sistema fordista, que trata aí das características principais, inclusive essa aqui das esteiras de montagem, que dizia ali ser um contexto da fase do capitalismo industrial, da expressão do tempo é dinheiro. Nós temos aqui então as principais características do Fordismo.